Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro desse ano ocorreu o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia. Ele foi o maior congresso até hoje, principalmente por ter sido realizado totalmente online, com mais de 116 mil participantes. Esse congresso teve uma grande importância, uma vez que diversos trabalhos que mudarão a prática médica no futuro foram apresentados lá. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia clínica médica e professor universitário. Aqui no canal a gente costuma discutir temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de um modo simples e descomplicado, destinado a você que é médico ou não. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Agora vamos pro vídeo. E talvez a classe que mais se destacou durante o congresso foi a dos inibidores de SGLT2, uma droga antidiabética oral. O primeiro estudo publicado a respeito dessa classe foi o EMPEROR, um estudo que avaliou o uso da empagliflozina em pacientes portadores de insuficiência cardíaca. E aqui a grande diferença, sejam eles diabéticos ou não. O estudo avaliou 3.720 pacientes comparando a empagliflozina contra o placebo. E o resultado foi muito favorável ao uso da empagliflozina, em que o grupo que a utilizou apresentou menor mortalidade por doenças cardiovasculares em composto junto com hospitalização. E esse resultado foi independente do paciente ter ou não ter diabetes previamente. Esses resultados vão ao encontro de outro estudo que foi publicado no ano passado, que foi o DAPA-HF, que testou a dapagliflozina nesse mesmo perfil de paciente, sendo que nesse estudo o resultado foi muito parecido, também com redução de morte cardiovascular e hospitalização, independente da presença ou não de diabetes. Provavelmente esses dois estudos em conjunto vêm aí reforçar diretrizes futuras e talvez entrem como uma droga de primeira linha no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida no futuro. E o outro grande estudo justamente sobre essa classe foi com a dapagliflozina. O DAPA-CKD testou o uso da dapagliflozina em pacientes portadores de doença renal crônica, novamente, fossem eles diabéticos ou não. E o resultado, novamente, apresentou uma redução de hospitalização, de progressão da doença renal crônica e do composto junto com mortalidade cardiovascular. E novamente esse resultado ocorreu independentemente desses pacientes apresentarem ou não diabetes. Isso nos leva a crer que essas drogas vão muito além de serem meros antidiabéticos orais, com diversas teorias sugerindo os efeitos benéficos que ela tem, além daquela excreção aumentada de glicose na urina, como por exemplo o fato de atuarem no aparelho justaglomerular, reduzindo a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esses dois estudos reforçam que provavelmente essa é uma classe de drogas que de fato veio para ficar e a gente vai ver muito falar delas aí nos próximos anos. E há muito tempo já sabemos que a inflamação tem papel chave no desenvolvimento da doença arterial coronariana. Nos últimos anos, diversos estudos realizaram intervenções tentando atuar justamente na via inflamatória, com várias drogas sendo testadas, como por exemplo o canakinumab, o metotrexate e a antiga colchicina, inclusive que eu já comentei aqui num vídeo recente a respeito da Covid-19. Durante o congresso, um novo estudo com a colchicina foi publicado, chamado LODOCO-2. Esse estudo avaliou 5.522 pacientes portadores de doença arterial coronariana, que foram randomizados ou para colchicina ou para placebo, e avaliou como desfecho um combinado entre necessidade de revascularização, infarto, morte cardiovascular e AVC, sendo que houve um número significativamente menor desses eventos, principalmente infarto, no grupo de pacientes que utilizou a colchicina. Então quer dizer que a gente vai dar colchicina para todo mundo que tem doença arterial coronariana? Não, não é por aí. O estudo tem as suas limitações. Ele vem, de fato, confirmar dados que a gente já imaginava de estudos prévios, como o COLCOT e o LODOCO-1. No entanto, ele ainda tem algumas limitações, como, por exemplo, ele não determinou um baseline inflamatório dos pacientes, para a gente saber qual é o perfil de pacientes que exatamente se beneficia dessa medicação. Mas ele traz um importante avanço nessa área. E um procedimento que vem ficando muito mais comum nos últimos anos é a TAV, que seria o implante de uma prótese valvar aórtica por meio de cateterismo. Esse procedimento tem uma série de vantagens em relação à cirurgia aberta, principalmente o fato de ser muito menos invasivo, mas diversas dúvidas ainda existem a respeito do manejo desse paciente logo após o procedimento. Uma delas era se esses pacientes necessitariam receber dupla antiagregação plaquetária, ou seja, AS e o inibidor P2Y12 como clopidogrel, assim como ocorre quando a gente implanta um stent no paciente, ou se apenas um antiagregante seria suficiente. O estudo em questão ele avaliou 665 pacientes que foram randomizados para receber as duas medicações ou para receber apenas um antiagregante e demonstrou
mostrou que o uso isolado do AS nesses pacientes foi benéfico, sendo que não houve um número maior de eventos isquêmicos com menos sangramento, sendo o resultado positivo. Esse resultado complementa uma outra parte desse estudo que havia sido publicado lá no começo do ano, que era nos pacientes que já utilizavam anticoagulante e não antiagregante para outra razão e eram submetidos a TAV. Esse estudo em questão demonstrou que o anticoagulante isolado ele também pode ser eficaz, não necessitando associar um antiagregante junto para esses pacientes. E duas diretrizes também foram atualizadas durante o congresso. A primeira trata-se da diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E vamos listar aqui os principais pontos de modificação que ocorreram. Primeiro, reforçou uma ideia que eu já falava há bastante tempo. Se você tem disponível a troponina de alta sensibilidade ou ultrassensível, como é conhecido em alguns locais, não há necessidade de pedir outros marcadores, como por exemplo a CK e a CKNB. Outra grande modificação foi o fato da dupla antiagregação plaquetária precoce nos pacientes que sabidamente vão para uma intervenção coronariana percutânea. O que seria isso? Aqueles pacientes que sabidamente vão para o cateterismo nas próximas 24 horas, a diretriz recomenda que faça-se só AS na sala de emergência e o clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, que seria o segundo antiagregante, lá na sala de hemodinâmica depois do estudo anatômico desse paciente. Segundo a diretriz, essa estratégia estaria relacionado com um menor número de sangramentos. Também falando do antiagregante, a diretriz coloca como o prasugrel sendo um antiagregante com um nível de evidência maior. Isso com base em um estudo que saiu no passado, o ISA-REACT, que fez uma comparação entre ticagrelor e prasugrel. Apesar das suas críticas, a diretriz coloca ali como uma possível superioridade do prasugrel, o que gerou inclusive bastante polêmica aí no meio cardiológico. Vale reforçar que o prasugrel continua contraindicado para aquele perfil de pacientes idosos, pacientes de baixo peso ou pacientes que já tiveram um AVC prévio. E por fim, a outra grande modificação também era uma coisa que a gente já adotava aí na prática clínica, principalmente em grandes centros cardiológicos, que foi a questão do paciente que precisa anticoagular, por exemplo, por uma fibrilação atrial, e passa a receber indicação do uso de 2 antiagregantes plaquetários, por exemplo, por ter sofrido um implante de stent recente. A diretriz reforça a ideia de que você deve preferir por um dos novos anticoagulantes orais em associação com o clopidogrel, depois só de um curto período de tempo utilizando as 3 medicações, ou seja, o AS sai fora nesse caso. E depois de 1 ano dessa terapia de clopidogrel com um anticoagulante, o clopidogrel pode ser retirado e o paciente fica só com um anticoagulante. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa realizou uma meta-análise que avaliou justamente essa estratégia. E outra diretriz atualizada foi a de fibrilação atrial. Essa diretriz não traz grandes novidades, mas ela reforça alguns conceitos que sempre são importantes reavaliar. O primeiro é que ela reforça que scores de risco de sangramento, como por exemplo o RAS-BLED, eles não contraindicam anticoagulação, apenas direcionam quão perto a gente vai fazer o segmento do nosso paciente. Ela mantém a escolha dos novos anticoagulantes, os anticoagulantes orais de ação direta, em detrimento da varfarina para pacientes que não sejam portadores de estenose mitral e nem de prótese valvular mecânica. Ela estimula o controle de fatores de risco, principalmente a perda de peso, e talvez a grande novidade seja que ela coloca que nós devemos fazer screening para fibrilação atrial em pacientes de alto risco. E aqui ela coloca que uma possibilidade são o uso dos wearables, como por exemplo o Apple Watch. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito de tecnologias que possam ser empregadas na medicina, como o Apple Watch, agora recentemente saiu aí a novidade que ele pode fazer eletrocardiograma, relógios que medem pressão, esse tipo de coisa, a gente pode fazer um vídeo aqui mais para frente. Bom, gente, esse foi um resumo dos principais trabalhos que eu acho que é importante para o médico generalista e que foram publicados no último ESC. Lógico, tem vários outros trabalhos que foram publicados, esse congresso ele é muito grande, mas se eu fosse falar de todos aqui, talvez a gente ficasse até amanhã aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, isso é muito importante, gente, porque ajuda o canal a continuar crescendo e estimulando a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Se quer estar sempre por dentro aí das novidades do meio médico, não esquece de me seguir lá nas redes sociais e deixar um comentário aqui embaixo sugerindo temas para futuros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.